Fala, pessoal. Boa tarde. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Aqui foi, Rodrigo. Beleza. Então, eu vou falar aqui hoje um pouquinho, né, sobre o livro do Marty Kenga, né, que é o Inspirado, Como Criar Produtos de Tecnologias que os Clientes Amam. Vou dividir em 5 tópicos, vou fazer uma pequena apresentação, depois a gente já entra no conteúdo do livro mesmo, né, que é quem são as pessoas certas para se montar um time de produto. Falar um pouquinho de discovery, né, de processos e principalmente do processo de discovery. Algumas questões aí de como criar e trabalhar para um produto ser um produto certo. E no final a gente vai falar sobre evangelismo de produto. Vou começar me apresentando, né, sou Rodrigo, tenho 37 anos, sou pai da Olivia, aí a fotinha é minha filhinha. Trabalho com tecnologia desde 2008 e com produto desde 2015. Sou Product Owner / Product Manager na Avenue Code desde fevereiro de 2019. Também sou Manager aqui na Avenue Code desde janeiro de 2020. Falar um pouquinho, né, como eu falei com vocês, eu vou tentar falar um pouco sobre esse livro, né, do Marty Cagan. Sobre a segunda edição desse livro, que foi lançado em 2021. Foi uma edição completamente revisada e ajustada. Ele começa, né, no prefácio do livro, o autor falando que ele tinha a ideia de mudar aí 10 a 20% da primeira edição, e ele mudou o livro todo. Então, esse livro é bem famoso, né? Quem já leu esse livro antes de 2021, até convido para reler, porque mudou muita coisa, tem muito conceito interessante, e a versão de 2021, ela saiu em português também, saiu com tradução, a versão anterior não tinha. O livro tem 67 capítulos, aí, 368 páginas, e apresentam, né, os principais conceitos e técnicas para se criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Foi um grande desafio, né, transformar esse livro em uma apresentação de 1 hora, então eu vou trazer alguns insights aqui, de forma nenhuma, né, vai substituir a leitura do livro, na verdade é para instigar todo mundo que está participando aqui a ler o livro, a entender um pouco mais, então eu vou trazer alguns conceitos iniciais aqui e a gente pode aprofundar, né, com a leitura. E sobre dúvidas, né, separei um tempinho no final para a gente esclarecer, o Daniel mandou o link aí desse Hub, pode colocar nas dúvidas lá, no final a gente vai debater um pouquinho sobre elas, e não esquece de anotar, né? Porque às vezes a dúvida está no slide aqui no meio da apresentação, e depois para lembrar, então faz sentido anotar lá, e depois a gente vai ter um tempinho para poder falar sobre isso. Falar um pouquinho sobre o autor, né? O Marty Cagan. Ele é a maior referência no mercado de gestão de produtos, reconhecido aí no mundo todo. Ele é fundador do Silicon Valley Product Group, que é uma consultoria hoje que dá consultoria para as principais empresas de tecnologia que trabalham com produtos digitais. Ele já foi Product Manager da HP, Netscape e eBay. E ele é palestrante dos principais eventos de produtos do mundo. Eu já tive a felicidade de ver uma palestra dele no Product Camp, que acontece aqui no Brasil. O cara realmente é sensacional, aí é a maior referência que a gente tem no mercado. E ele é o escritor desse livro, né, Inspirado, que é um livro de cabeceira aí para todo mundo que é um profissional de produto. Acho que é uma leitura obrigatória aí para a gente da área. Então vamos começar aqui falando sobre pessoas certas, né? Toda equipe de produto, ela começa por pessoas, né? E a maneira que você vai selecionar essas pessoas, definir o papel de cada uma dessas pessoas, vai ser fundamental para o sucesso ou para o fracasso aí que você vai ter na sua empreitada. Então, tudo relativo a esse processo gera em torno da equipe de produtos. Então, uma equipe de produto, ela tem que ter uma real propriedade, né, ou sobre o produto que ela está desenvolvendo, né, evoluindo, incrementando, ou se for um produto que faz parte de outros produtos, né, normalmente, grandes produtos são subdivididos em parte de comercial, parte de vendas, parte de interação com parceiros, enfim, você tem pelo menos o contexto daquele seu núcleo e de como que aquilo ali vai contribuir como um todo. Um conceito muito legal que o Marty traz em todo o livro, ele fala disso o tempo todo, que as pessoas que trabalham em produto têm que ser um time de missionários, não um time de mercenários. Né? O que é o time de missionários? É quem acredita verdadeiramente que são, pela visão do produto, e são comprometidos para resolver os problemas reais, né? Então,
que entende o propósito do que está trabalhando, né? O time de mercenários é aquele time que está ali, vai pegar aquela atividade, vai fazer, vai receber o salário no final do ano, do mês, né? Não está realmente preocupado e engajado com o principal objetivo que eles estão ali para resolver. É um time empoderado, né? Que tem muito responsabilidade de resolver problemas, né? Ele não está ali para queimar cards, não está ali para entregar atividade no final do dia. E um ponto que a gente vai falar sempre o tempo todo, né? Sobre empoderamento, né? Um time que está ali para tomar decisões, para encontrar cenários melhores e não para responder às necessidades que se aparecem para aquele produto. Eles realmente devem e precisam fazer parte, né, da resolução daquele problema. E uma parte importante, né? Um time de produto não tem hierarquia, né? Um gestor de produto, seja PM, seja PO, ele não é chefe, ele não tem poder, ele não tem uma voz maior que todo mundo. O time é composto por pessoas aí com o mesmo nível de capacidade de trazer soluções e tomar decisões aí em relação ao time. É um time muito colaborativo, né? Eles elaboram soluções juntas. E o escopo, né? Quando a gente fala de escopo de equipe, é uma coisa muito importante de a gente frisar aqui. Um time, ele pode ser até dividido por stacks, né? A gente vai ter QA, back-end, front-end, design, PM, Scrum Master, enfim, a gente normalmente quebra nossos squads em especialidades. Mas quando a gente fala de time de produto, além de você atuar com a sua especialidade, o resultado, as atividades é responsabilidade de todo mundo, né? Então, por mais que você tenha uma stack definida, aquela entrega da outra stack ou aquele conjunto de entregas é sempre responsabilidade de todo mundo. E é um time muito autônomo, né? Eles devem sempre resolver os problemas da forma que todo mundo julgar que é mais conveniente, né? Um time nunca ele já deve receber como resolver, né? E sim o problema que precisa ser resolvido. Então, uma frase bem legal, né? Em vez de desenvolver o que os outros determinam no modelo de equipe de produto, a equipe toda entende o contexto e os objetivos de negócio. E o mais importante, a equipe toda tem senso de propriedade e responsabilidade pelo resultado. Como o Marte fala, né? É uma equipe de missionários, né? Que quer estar ali com o objetivo, estar ali para resolver algo que faça sentido ou seja, para a empresa, para o cliente, para o próprio time, para o usuário que vai ter um problema resolvido com aquele produto. E a composição de equipe, né? Um típico time de produto deve ter um Product Manager, Product Owner, que seja, um designer de produto, entre 9 e 10 engineers e alguns papéis aí que são papéis de apoio que vão variar de acordo com a necessidade do produto, né, natureza do produto, do mercado, do que a gente está desenvolvendo ali. E eu vou falar, né, o Marte traz muito foco no Product Manager, Product Owner aqui, dividido, né, ele fala um pouco sobre os outros papéis também, mas é mais como que esse gestor de produto faz a interlocução com os outros papéis. Então, a gente vai focar bastante aqui no gestor de produto. Ele tem que ter um conhecimento muito forte em tecnologia, né? A gente desenvolve produtos de tecnologia, não necessariamente ele tem que ter o conhecimento, tem que saber codar, tem que ter o domínio ali de configurar uma pipeline, não precisa, mas ele tem que saber de tecnologia, saber como a tecnologia pode ajudar para resolver o problema, né, que ele está disposto a resolver ali. Ele tem que ter habilidade de negócio, credibilidade com os stakeholders, profundo conhecimento em clientes, paixão pelo produto e respeito da sua equipe. Ele é encarregado e responsável pelo sucesso do produto. Um ponto que chama bem a atenção aqui, que o Kagan traz para a gente, é que se um produto tem sucesso, né, todo mundo que fez parte daquele produto contribuiu para aquele produto ter sucesso. Mas se o produto deu errado, a culpa do gerente de produto, né, que é quem vai organizar aquilo tudo, vai definir como vai ser o time, vai escolher as pessoas, vai direcionar os caminhos que aquilo vai chegar. Então, o senso de responsabilidade do gestor de produto que é muito grande. Vou trazer aqui alguns pontos importantes, né, de conceitos e entendimento que o gestor de produto precisa ter. Então, ele tem que ter um profundo conhecimento do cliente, né, saber os desejos, como que eles pensam, como que eles decidem comprar.
Tem que ter conhecimento qualitativo e quantitativo desses clientes, né, em como que eles se comportam e o que eles estão fazendo. Tem que ter um profundo conhecimento de dados, né, conhecimento de analytics, entender quais são as métricas de produto, como que ele vai definir que aquele produto tem sucesso ou não através de métrica. Ele pode ter até pessoas que vão auxiliar, né, pessoas especialistas em dados, mas a responsabilidade pela leitura e a tomada de decisões daqueles dados não é algo que ele deva delegar. Profundo conhecimento no negócio, né, entendimento de como aquele negócio funciona, conhecer quem são os seus stakeholders, quais são as restrições, quais são as possibilidades que aquele negócio oferece. E, por último, profundo conhecimento no mercado, né, as tendências chaves de tecnologia, comportamento dos clientes, comportamento dos seus concorrentes, né, relevantes análises de indústrias e o papel social aí, até das mídias em relação ao mercado e seus clientes. Umas questões, né? Então, ele tem que contribuir bastante com o time, né? O maior objetivo do gerente de produto é ser responsável por contribuir com o seu time. Ser o melhor possível, né? Então, para um gestor de produto ser bem sucedido, ele tem que trazer o melhor de inteligência, criatividade e persistência. Expert nos usuários e clientes, né? Ele precisa recorrer, ele tem que ser a pessoa que todo mundo do time, da empresa, os stakeholders, vai saber que vou recorrer para entender daquele mercado, aqueles usuários. Então, ele tem que ser pessoa-chave, o maior entendedor dos usuários que vão consumir os seus produtos digitais. Forte relacionamento com os stakeholders, né? A gente fala o tempo todo de comunicação, de credibilidade, né? De entender quais são as restrições e as premissas que aqueles stakeholders têm e como eles trabalham com isso. Tem que ser expert no produto, né? Esse é talvez o mais óbvio, né? Ele tem que conhecer o negócio, a tecnologia daquele produto de trás para frente. E, por último, relações fortes, né? Ele tem que cultivar relações fortes com todo mundo que permeia o time de produto. Pouquinha coisa, né? Mas não é para desanimar, né? É só para demonstrar aqui quão é importante, quão necessário a gente atribuir e desenvolver certas competências aqui para se tornar um profissional de produto. Aí a gente entra, né, como eu falei um pouquinho lá no início, um pouco da relação do gestor de produto, PM, PO, com os demais papéis do time, né, de produto. Então, tem o design do produto, né, que é um par ali, literalmente, do PM, do PO, onde a gente vai, né, fazer todas as descobertas, né, do produto junto, vamos desenhar aí, né, a experiência do usuário, de uma visão holística em cima disso, vai definir toda a prototipagem, a gente vai falar bastante de técnicas aqui, de validação, e a prototipagem vai ajudar bastante a gente determinar essas técnicas, e teste de usuário, né, como fazer validação daquele produto, né, testar constantemente, validar, refinar e encontrar novos insights aí, que é o papel desse design junto a esse gestor de produto. A gente tem um engineers, né, que não existe um relacionamento mais importante do profissional de produto com os engenheiros do time, né, compartilha abertamente o que souber dos seus clientes, suas dores, dados, restrições de negócio. Um engineer, né, pela minha experiência, que a gente vê, o que o Marte traz também, o mais engajado é aquele que tem real entendimento do propósito do que é resolver. Normalmente, né, os times de alta performance não gostam que a gente receba só precisa fazer, mas que eles participem também de como e determinar, de como fazer aquilo. Então, definir, né, trazer as restrições, as dores, o problema que a gente vai ter que resolver faz toda a diferença nesse processo. Dê a eles, né, o máximo possível de espaço para encontrar a melhor solução, né, sem trazer já a solução solução pronta. E um time de engenheiros missionários é aquele, né, que está envolvido profundamente nas dores do cliente e nos problemas de negócio que o produto enfrenta. A gente tem os papéis de apoio, são os gerentes de marketing, analistas de dados, engenheiros de automação de teste, pesquisadores de usuários, gerente de projeto, DevOps, Scrum Masters e Tech Leads. São todos papéis que fazem parte desse universo de gestão de produto, que podem ser utilizados ou não de acordo com a característica de cada um dos produtos.
Já vai falar agora sobre Product Discovery, né? Um pouquinho sobre o processo como um todo, bem focado em descoberta de produto. Né, existem dois grandes desafios para se viabilizar uma solução de produtos e tecnologias. Primeiro, descobrir qual a solução que vai resolver a dor do seu cliente, né? E segundo, garantir que o produto entregue é escalável e robusto, né? Para ele gerar um valor confiável e consistente aí para os usuários finais. Precisamos aprender rapidamente e ainda lançar com confiança. Então, o Discovery, nesse momento, ele vai ajudar e vai trazer ferramentas para a gente a lançar rápido, né? Aprender rápido, a entender um fluxo de desenvolvimento desse produto, o que vai fazer sentido, o que não vai, de uma forma mais rápida, mais barata, e sem muitas vezes precisar lançar algo, né? Então, trazer insumos para a gente, certeza a gente nunca vai ter, mas para trazer insumos para a gente chegar quanto mais perto possível de um lançamento que vai gerar o resultado esperado. Né, o propósito da descoberta de produto é ter a certeza de que nós temos alguma evidência de que, quando desenvolvemos algo com qualidade para ir para a produção, isso não seja um esforço desperdiçado. Ponto importante dessa frase aqui, né, que ele fala, é ter certeza de termos alguma evidência de que. Né, a gente nunca tem certeza, né, a gente vai trabalhar o máximo para validar essas hipóteses, validar algumas questões, mas a gente nunca vai ter certeza. Mas quanto mais a gente conseguir validar, quanto mais próximo da certeza a gente chegar, maior a chance do nosso produto ter sucesso. Né, quais são os princípios aí da descoberta de produto? A gente vai validar o risco de valor, né? O cliente vai comprar, vai escolher utilizar esse produto. Risco de usabilidade, o cliente sabe, entende como usar esse produto. Risco de viabilidade, nós vamos conseguir desenvolver, a gente tem tecnologia para isso. Risco de viabilidade de negócio. Essa solução funciona para o nosso negócio? Ela vai resolver um problema de negócio? Ela vai atender, está alinhado com as expectativas né, com o nosso planejamento estratégico da empresa que está executando a produção desse produto? Né? Então, né, são esses pontos aqui dos princípios da descoberta do produto. Vou trazer aqui alguns insights sobre a descoberta de produto. Ver para crer, né? Ver para crer. Clientes não sabem o que é possível, né, com produtos de tecnologia. Nenhum de nós sabe o que realmente queremos até que fato vermos, né? É uma dor muito grande que a gente tem da gente não saber exatamente o que a gente quer. E a Discovery, ela vai ajudar muito nesse ponto, né? De entender, de ajudar que até o solicitante daquele produto, a área de negócio, a entender realmente o que vai resolver o problema, a principal dor daquilo, né? Quantas vezes a gente entra num processo, num discovery aí, que o stakeholder traz uma dor gigantesca, a gente vai trabalhando aquilo, e a gente entende que a dor não é exatamente aquilo, né? É algo adjacente àquilo, ou algo totalmente diferente. Se a gente não tivesse feito esse processo, a gente gastaria tempo, dinheiro, recurso com algo que não resolveria efetivamente a dor do cliente. Valor persuasivo, né? É tudo muito difícil, mas a parte mais difícil de todas é criar um valor necessário para que os clientes escolham como usar, né? Acho que a gente entra aí hoje em qualquer plataforma, seja web, seja de mobile, tem 1 zilhão de produtos digitais aí para a gente poder utilizar. E trazer aquilo que realmente vai resolver, né? Que o cliente vai escolher e vai querer utilizar aquilo para resolver uma dor na jornada do dia a dia dele, é algo que é muito difícil de ser cumprido. Experiência do usuário, né? Criar algo que traga uma boa experiência do usuário, né? Que isso é muito crítico para o sucesso do nosso produto. Quem aí nunca teve que fazer um cadastro, comprar alguma coisa e ficou, né? Era tão complexa a situação, tão difícil, que a gente acaba desistindo e acaba, né, gerando um balde aí, uma desistência, uma fuga do processo. Saber o que a gente não consegue saber, trabalhar aí com ao inverso, né? A gente nunca vai saber o que a gente precisa saber de tudo, mas saber o que a gente não precisa saber, tirar o contra-escopo ali é algo que faz muita diferença e já evita muito desperdício. Validar com clientes reais, né? Acho que é algo que parece óbvio, mas no mundo de produto não é tão óbvio assim. A gente sempre vai lidar com clientes reais, né? Não adianta nada a gente simular, né? Chamar meu avô aqui para acessar o meu produto, entender a percepção dele, se é ele que não vai usar, né?
o meu produto final, né? Então, trabalhar sempre com feedbacks e um conceito de produtos de clientes reais. Necessidade com velocidade, né? Hoje a velocidade ela faz muita diferença no lançamento, na construção, no incremento de um produto, né? Então, nossa meta de descoberta é validar nossas ideias da forma mais barata e rápida possível. Então, muitas vezes eu consigo eliminar um monte de hipóteses, tem escrito uma linha de código, só com validações, com algumas técnicas que a gente vai mostrar aqui também. Validar a viabilidade das ideias reais de negócio, né? Viabilidade, a gente precisa validar se é possível fazer aquilo, se a gente tem tecnologia para fazer aquilo, né? A gente precisa entender se aquilo vai estar aderente ao nosso negócio, a gente precisa fazer isso na descoberta, né? Se a gente planeja utilizar uma tecnologia que a gente não tem domínio e vai descobrir isso lá na hora da construção, olha o tempo, olha o gasto, o dinheiro que a gente perdeu, a gente poderia ter resolvido isso tudo no processo de discovery. E, por fim, né, o aprendizado compartilhado. Acho que é um ponto que o Kagan traz no livro dele inteiro. Tudo deve ser compartilhado. O time de produtos, os stakeholders, deve estar sempre alinhado com todos os acertos e, principalmente, com os erros aí do time e do profissional de produto. Então, a gente vai trazer algumas técnicas de descobertas, né? Não existe uma taxonomia perfeita, não existe uma receita de bolo para a gente utilizar numa técnica de descoberta, mas existem algumas formas que a gente pode, né, ajudar e resolver todos aqueles riscos que a gente comentou anteriormente. Técnicas de delimitação, né, então, ajuda a identificar rapidamente os problemas subjacentes que devem ser abordados durante a descoberta dos produtos. Esclarecer o problema subjacente a ser resolvidos, né? Precisamos compreender os riscos e focar o nosso tempo. Então, tem a técnica de avaliação de oportunidade, a gente tem que responder 4 perguntas-chave nessa técnica. O objetivo, qual é o objetivo do negócio que a gente quer resolver, os resultados-chave, né, como definir que o produto vai ter sucesso, qual o problema do cliente que a gente precisa resolver e qual que é o mercado-alvo que a gente vai atingir. Técnicas de carta para o cliente, uma técnica super legal, e ela tem trazido efetividade em alguns lançamentos aí, incrementos, principalmente de produtos que já existem. A gente define, né, simula um lançamento de uma nova feature para o seu produto. E como que você comunicaria aquilo ali com os seus usuários. E a partir desse texto, desse fake lançamento, você faz uma engenharia reversa e trabalha, né, em como construir aqueles benefícios que faria sentido. Técnicas de Canvas de startup, né? Ele é um Canvas ele é primo aí do Lean Canvas e do Canvas geral, mas ele ajuda, né? É uma ferramenta leve que ajuda a gente expor os riscos com antecedência e encorajar a gente resolver esses riscos, né, com antecedência também. A gente entra nas técnicas de planejamento, e, né, depois que a gente delimita o trabalho da descoberta, a gente tem que começar, né, a descobrir soluções. E algumas técnicas são úteis que ajudam a identificar, na identificação dos maiores desafios e no planejamento de como o trabalho será realizado, né? Então, nesse momento eu vou descobrir o que eu preciso fazer e como que eu vou planejar a realização desse trabalho. Eu tenho a técnica de story map, né? Eu vou definir todas aquelas histórias, faço um eixo horizontal e um vertical, onde eu defino, né, trabalho através de um mapa bidimensional, as principais atividades do usuário e os detalhes de cada uma daquelas que eu preciso fazer para atender aquelas necessidades do usuário. E eu consigo ter, para cada atividade do usuário, um nível de complexidade para poder resolver aquela ação do usuário ali. Tem a técnica de carta para o cliente. A gente define 6 clientes reais, né? Clientes parte único daquele mercado, daquele momento, daquele mercado-alvo, e levanta hipóteses, né, ideias, validações que vão ser realizadas e entendidas com aqueles clientes. Então, é um estudo de campo mesmo, né? Que eu valido com clientes reais, normalmente a gente utiliza 6, que são referências ali para utilização, e eu faço todo um trabalho, né, de entrevista, de pesquisa, de teste de usabilidade com aqueles clientes. Vamos passar para as técnicas de ideação,
né, é onde a gente cria as ideias, né, provavelmente e verdadeiramente vão ajudar a resolver os difíceis problemas de negócio. Então, aí essa parte, né, que a gente vai falar o tempo todo, que o Kagan traz isso no livro dele o tempo todo, né? Fortes times de produtos são responsáveis para resolver problemas de negócio e são responsáveis por ideações. O time de produto deve trabalhar com um problema de negócio reais para resolver, ao invés de receber soluções de como resolver esses problemas. Então, na ideação, cara, é fundamental que todo o time de produto esteja próximo, entendendo as dores e contribua para poder resolver, né, ter as ideias aí para como resolver esse problema. A gente tem entrevistas com clientes, né, e muitas dessas técnicas, elas são, né, técnicas de delimitação, de planejamento, elas são rodadas em conjunto e vão se complementando ao se resolver um problema de discovery. A gente faz entrevistas com clientes, né, para descobrir quem são, onde pensam, o que pensam, né, quais são realmente os problemas que eles precisam resolver, o que é necessário para eles utilizarem nossos produtos. Técnica de teste de concierge, eu gosto bastante desse cenário, né? Ele traz esse nome. É como se fosse um concierge de um hotel mesmo. Então, o Daniel tem um problema que ele precisa resolver. Então, eu vou desenhando e estruturando toda a jornada, resolvendo o problema para o Daniel. Então, aí eu vou entendendo os caminhos mais simples, os caminhos mais complexos, e vou encontrando, né, o melhor caminho para conseguir resolver o problema dele. Mas, para isso, eu preciso ter, né, quem que é o Daniel, definir quem que ele é, entender realmente qual que é o problema que ele precisa resolver. Hack Days, né? Aí essa técnica ela já traz muito o time, uma forma de trazer muito time para dentro para resolver o problema. Você traz um problema, traz o time junto e delimita tempo e desafios para a gente conseguir resolver. E podem ter duas formas de fazer um Hack Day, né? Uma forma mais delimitada, onde você já traz parte do problema e onde você quer chegar, e outra mais abrangente, que você traz simplesmente, né, o objetivo de negócio que você quer cumprir, e o time, né, colaborativo, de forma colaborativa, vai trazendo ideias, vai trazendo formas de resolver aqueles problemas. Técnicas de prototipagem. Comentei, né, que a gente trabalhou muito lá com, né, em par com designer de produto, e as técnicas de prototipagem ajudam muito, né, nesse cenário de instanciar toda essa validação, todas essas hipóteses que a gente levantou em algo palpável, visual, que vai ajudar muito, né, nos testes, nas validações que a gente precisa fazer, para realmente entender se faz sentido construir aquilo. Né, o protótipo de viabilidade técnica, a gente conhece também como Spike, como POC, como que seja, né, vários times trabalham com outros nomes, é validar se é possível trazer, se aquela resolução daquele problema, daquele negócio é viável em termos de tecnologia. Se o que a gente tem disponível, que o time conhece, é viável para poder desenvolver aquilo. Protótipo de usuário, né, ele é o protótipo... Beleza, Daniel, estou controlando o tempo aqui. Valeu. Ele é o mais comum, né, o que a gente mais conhece, ele tem alguns tipos, né, que é o de baixa fidelidade, onde eu vou ver só, né, vou validar as dimensões do produto, entender um pouquinho da jornada do usuário, mas ele não é muito fiel àquilo que vai ser executado. E os de alta fidelidade, né, que já é o mais próximo do resultado final do produto ali, da implemento, e apresentam, né, os impactos das camadas de UI e UX aí, para a gente já validar esses pontos também. Protótipos de dados em tempo real, esse é difícil de executar, mas ele é muito importante, né? A gente coleta resultados em dado real, né? Valida as hipóteses com reais, né, utilizações, com dados realmente executados por usuários. A gente utiliza, né, para validar ou invalidar uma ideia e estatisticamente se é viável ou não executá-la. Então, a gente pode trazer, né, pedaços daquela funcionalidade, lançar aquilo e colher os resultados daquilo para ver se vai ser executado ou não. Protótipos híbridos, né, a gente chama aqui, né, de protótipos de mágicos de Oz, né? Ele traz, né, as experiências de alta fidelidade, né? Então ele traz, simulando mesmo um incremento, um novo produto,
e valida retornos reais do usuário, né? Então, a gente vai validar fluxo, vai validar resultados baseados aí em experiência de UX, de UI, e retornos reais que aquele usuário vai trazer através do front-end, né? Resultados fiéis ali do que ele precisa ser validado. Passando aqui. E disso tudo, né? São todas técnicas para a gente validar, para entrar com, entender qual que é o objetivo de negócio, validar hipóteses, ter ideias, descobrir como nós vamos resolver problemas, e tudo isso converge, né? Para a gente validar se aquilo ali vai ser efetivo ou não, né? Eu acho que o Kagan traz muito bem colocado no livro, que quanto antes a gente descobrir que não vai dar certo, melhor, né? A gente evitou gastos, evitou, né, tempo, desgaste com o stakeholder. Então, quanto antes a gente conseguir validar a nossa descoberta, validar as hipóteses levantadas, validar as ideias que nós tivemos, menos esforço, menos gastos a gente vai ter em relação no desenvolvimento daquele produto. Precisamos responder 4 perguntas essenciais, né? O usuário vai escolher comprar isso? O usuário consegue entender como usar isso? Aquelas mesmas 4 perguntas, né? Conseguimos desenvolver isso e nessa solução é viável para o nosso negócio, né? Os testes de descoberta auxiliam a responder todas essas perguntas. A gente tem testes de usabilidade, né? Onde a gente mapeou os usuários reais, né? Recrutar os usuários corretos é tão importante como executar corretamente esses testes, né? Preparar o teste, né, com protótipos de alta fidelidade, né, os fluxos corretos que a gente vai validar, teste o protótipo, né, a gente precisa ter um ambiente que aquele protótipo vai ser testado, navegável, tem que ter uma infraestrutura necessária para que isso aconteça, e consolide e compartilhe os resultados, né? Então, além de testar corretamente com as pessoas certas, no fluxo correto, a gente precisa saber coletar e compartilhar corretamente os resultados. Teste de valor de demanda, né? É necessário validar a demanda suficiente, sucesso do produto. Muitas vezes a gente tem uma ideia brilhante, o usuário vai amar aquela ideia, mas a gente não tem demanda suficiente para suportar aquele produto, para trazer o resultado que a gente espera. Nosso mercado é pequeno, aquele vai atender um número pequeno de pessoas, não vai trazer o retorno necessário para que ele se manter de pé. Então, a gente precisa validar, né, fazer um teste de demanda. Uma coisa muito legal, a gente vê isso o tempo todo, a gente coloca num produto, né, no mesmo lugar que ele ficaria lá, um botão, compre aqui. Quando você vai clicar no compre aqui, ele vai trazer um relatório, um formulário onde você vai cadastrar seu interesse de compra. Então, você vai conseguir medir, tantas pessoas entraram, tantas pessoas clicaram. Então, a gente consegue entender, né, estatisticamente, que aquilo ali é viável ou não, trazer aquela solução para o nosso produto. Teste de valor qualitativo e quantitativo, né? Então, qualitativo serve de aprendizado rápido para trazer grandes insights, né? Valida se os usuários amam o nosso produto e pagarão para utilizá-lo. Então, é um teste menos abrangente, com usuários selecionados, né? A gente vai testar qualitativamente se nosso produto vai atender, se eles vão gostar, se faz sentido na jornada deles utilizar nossos produtos. E quantitativo, né? Ele trabalha muitas vezes para validar os testes qualitativos que nós fizemos, né? A gente pega os testes qualitativos, já faz os ajustes, já colhe os insights e aumenta a escala disso para validar e trazer, né? Teste AB, né, é um exemplo muito positivo de testes quantitativos, né? Você tem dúvida de qual caminho vai seguir para o seu produto, você vai lançar 2 versões, 2 fluxos diferentes, e através desses testes qualitativos você consegue entender o que fez mais sentido, o que vai trazer mais retorno. Teste de viabilidade técnica, né? Então, foi o que eu falei um pouquinho lá atrás também, né? Os spikes que a gente vai executar, as POCs, né? A gente sabe sabemos desenvolver aquilo que está sendo proposto, temos o tempo suficiente, a gente tem arquitetura, infraestrutura que suporta aquilo. Os parceiros que a gente vai integrar estão preparados para fazer essas integrações, né? A gente sofre muito, né, com integração de parceiros aí. Não entender se eles estão preparados antes de se desenvolver é fundamental para que aquilo funcione, né? E por último, né, teste de viabilidade de negócio. Nosso produto é compatível com o posicionamento da nossa marca? Faz sentido a nossa marca ter aquele produto vinculado a ela?
vendas, o time de venda consegue vender? Eles estão preparados para vender aquilo? Finanças, ele é rentável, né? Falei um pouquinho de demanda agora, não adianta nada a gente ter um produto sensacional que vai resolver um problema do mundo, mas poucas pessoas vão utilizar, ele não vai trazer um retorno financeiro, né, factível. Segurança, possui transações seguras. Hoje já existem várias leis, né, de segurança de dados, LGPDs aí da vida. A gente vai conseguir garantir a segurança disso? Jurídico, ele traz algum risco jurídico para quem está desenvolvendo aquele produto? Ele fere alguma questão de legislação? E ético, né? Se a gente deve realmente desenvolver, se ela está alinhada aí com os valores da empresa que vai desenvolver aquele produto. Falar um pouquinho sobre uma técnica que o Kagan traz, que é bem legal, a gente, né, eu utilizo ela com frequência e ela traz insights bem legais, que é a sprint de descoberta, né? A gente tem um time box antes de começar qualquer construção, qualquer né, codificação do que a gente precisa fazer. A gente roda no sprint de descoberta, né, que tem normalmente um time box de uma semana, para a gente abordar junto com o time os riscos e problemas, né, que a gente vai enfrentar. Nessas sprints são aplicadas várias técnicas de descobertas, várias dessas que eu trouxe aqui, para mitigar riscos e planejar o trabalho e alinhamento de todos os envolvidos. Né? Essa semana são exploradas dúzias de diferentes ideias e abordagens com metas de resolver problemas de negócio. Beleza? Falar um pouco sobre o produto certo, né? Que é o objetivo que o Kagan traz, né? Traz para a gente no livro, né? Ele fala um pouco sobre pessoas, fala um pouco sobre processos e fala também de conceitos de como executar o produto certo. E produto certo é um misto, né? De pessoas, as pessoas, né, missionárias, que ele comenta bastante, né, a gente validou da melhor forma, mais rápido possível, para assim começar a utilizar técnicas que vão trazer maior chance do seu produto dar certo. Então, a estratégia do produto, né? A definição da estratégia do produto, existe uma grande quantidade de abordagens, né? E que podem variar muito de acordo com o produto, de acordo com o mercado, mas boas estratégias têm 5 pontos em comum. Ela sempre foca no mercado-alvo e numa persona de cada vez. Precisa estar alinhada com a estratégia de negócio, né? Não adianta uma empresa, né, querer desenvolver um produto que não esteja alinhado com o seu planejamento estratégico, com seus objetivos de negócio. Fatalmente esse produto vai dar errado, né? Em algum momento ele não vai trazer o retorno necessário. Precisa estar, né, alinhado com a estratégia de go-to-market e vendas, né? Um produto precisa ser vendido. Então, ele precisa estar alinhado com o time de vendas, alinhado com os objetivos financeiros que aquele time de venda tem que atingir para atender as expectativas aí e os planejamentos. E seja obcecado por clientes, né? Não por concorrentes. Muitas vezes a gente se perde. Nossa, o meu concorrente tem aquilo. Nossa, eu vou fazer igual porque ele tem aquilo outro. E a gente perde um pouco o foco, né, que a gente precisa ter. Que são nossos clientes, né? Os nossos clientes vão utilizar nosso produto por conta do nosso produto, independente dos concorrentes que existem aí. E assim, a última, né, comunique a estratégia para a empresa, né? Eu acho que um produto, para ele ser alinhado, ele tem que estar 100% explicado, desenhado e alinhado com todos os stakeholders, os sponsors aí que estão investindo e estão com todas as expectativas em cima desse lançamento, de quando que isso vai contribuir, quando e como isso vai contribuir com os objetivos da empresa. A gente traz alguns princípios de produto certo, né? A estratégia, ela pode ser, na verdade, né, ela pode e deve ser completada com princípios de produto, né? A estratégia do produto deve ser completada com um conjunto de produtos. O princípio de produtos fala sobre a natureza dos produtos que você deve criar. Os princípios de produto, é legal falar sobre isso, né? Não é uma lista de atividades que eu preciso desenvolver, de tarefas que eu vou ter para entregar aquele produto, e sim, são princípios que vão nortear todo o desenvolvimento, todas as funcionalidades que vão compor aquele produto, né? Ele indica os caminhos que vão ser construídos. É uma clara declaração do que o time de produto acredita, né? Então, destinado aos usuários, clientes, parceiros e fornecedores e investidores. Um roadmap de produto, né? O roadmap de produto é um tema sempre polêmico, né? Que normalmente é defendido por muitos e odiado por vários outros, né?
Mas caso seja necessário criar um roadmap de produto, existem melhores práticas para serem executadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O principal foco do roadmap tem que ser na entrega de resultados, né? Focado em resultados, não nas entregas, né? O roadmap ele tem que trazer o que vai realmente trazer resultados, não as features que eu estou entregando para chegar naquele resultado. Ele tem uma lista priorizadas em que o time vai trabalhar, normalmente dividido por trimestre, né? A gente trabalha normalmente com o roadmap por trimestre. Não devem apresentar pequenas coisas, né? Como bugs, otimizações, e sim funcionalidades e grandes esforços que normalmente são chamados de iniciativas. Tipicamente inclui prazos ou, no mínimo, períodos e previsões de lançamentos de cada item. Por que é interessante, né? Que são, né? Eu trouxe lá no início, que às vezes é polêmico. Muita gente gosta de trabalhar com roadmap, muita gente não gosta de trabalhar com roadmap. Mas por que é interessante, né? A gente trabalhar com roadmap e faz sentido a gente trazer roadmaps para os nossos sponsors, né? Ele, né, para todo mundo ter certeza que a gente está trabalhando primeiro nas ações que vão gerar mais valor, que a gente definiu. Ter visibilidade de planejamento, né? Sejam custos e esforços para cada uma das iniciativas. Ter previsibilidade de quantas principais funcionalidades vão ser lançadas, né, para a gente fazer campanhas conjuntas de vendas, de marketing, que seja de lançamentos. E alguns problemas, né, que a gente sempre vê aí, normalmente, nos roadmaps de produto. Então, um grande problema do roadmap de produto é que ele é uma causa de grande desperdício de esforços e de produtos fracassados. Por quê? A gente, né, por mais que você sempre coloque uma lista de ideias no documento, não importa quantas ressalvas que você vai fazer, os stakeholders sempre interpretarão aquilo como um compromisso. Então, quando você coloca aquilo no roadmap e com o tempo você vai entendendo que aquilo não faz tanto sentido, você já alinhou aquilo, né? Você vai fazer um monte de ressalva. A partir de que você instanciou aquilo no documento, é complicado você, né, negociar e trazer que aquilo ali não faz tanto sentido mais. E para isso, né, o Kagan traz um compromisso de auto-integridade, que a melhor alternativa para mitigar os riscos de desperdício é trabalhar sempre com esse compromisso de auto-integridade. Ou seja, não assumir compromissos muito cedo, né? Que mesmo assumir esse compromisso muito cedo, antes da gente ter, né, poder cumprir, entender quais são os resultados de negócio propostos para a iniciativa. Para assumir um compromisso que ele seja de alta integridade, né? Que ele é necessário ter devido tempo de descoberta e realização dos testes necessários das hipóteses. Outro ponto importante da gente trazer é uma visão de produto, né? O produto ele tem que ter sempre uma visão, né? Que é o principal objetivo e trazer para todos qual que é o principal objetivo e comunicar e inspirar as equipes, né? Dos stakeholders, investidores, parceiros, a quererem fazer dessa visão uma realidade. Quando bem feita, é uma ferramenta mais eficaz para motivar os times de produtos a trabalhar todos os dias visando o seu sucesso. Os princípios da visão do produto, né? Existem 10 princípios chaves. Por que o produto existe? Então, a gente define por que aquele produto existe. A gente deve sempre apaixonar pelo problema, né? Não pela solução do problema. Uma visão, ela tem que ser pensada grande, né? A visão ela tem que ser ambiciosa. Então, pense sempre grande numa visão. Não tenha medo da disrupção, né? Se você não for disruptivo, alguém vai lá e vai ser no seu lugar. A visão de produto precisa inspirar, né? Fortes times de missionários. Então, tem que ser algo que gere engajamento, vontade daquelas pessoas que estão ali para trabalhar naquele produto. Né, determine e adote tendências relevantes e significativas, né? Então, trazer com coisas, tendências de mercado, de conceitos de produtos que sejam relevantes e significativos, fazem toda a diferença. Vá para onde as coisas estão caminhando, né? Não para onde elas estavam. Se eu quero resolver uma coisa lá no passado, já passou, já perdi a chance de resolver ela, vai sempre para frente. Seja teimoso na visão, mas flexível nos detalhes, né? Seja teimoso na visão, defenda a sua visão, defenda aquilo que você chegar. Mas como você vai chegar nela, seja totalmente flexível, né? Todo mundo aí vai contribuir o tempo todo para chegar, para determinar como chegar naquela visão.
Perceba que a missão do produto é um voto de confiança, né? Você determina qual que é a missão qual que é a visão que você quer chegar. Você trouxe para todos um voto de confiança de onde todo mundo vai trabalhar para conseguir chegar. E por último, né? Evangelize continuamente, incansavelmente a visão do produto, né? Traga todo mundo o tempo todo, todos os envolvidos, a trabalhar em cima daquela visão de produto. Objetivo de produto, né? Um produto ele precisa ser mensurável, ele precisa atender alguns objetivos. E a principal ferramenta que a gente tem hoje no mercado de produto são os OKRs, né? Onde a gente vai determinar os objetivos e, em cima desses objetivos, trazer os resultados chaves. É uma ferramenta de gestão de foco em alinhamento, né? E os OKRs, né? Eles têm algumas características que podem nos ajudar aí, né? São pontos cruciais para manter em mente. Que os objetivos, né? O do OKR, eles têm que ser qualitativos, né? E os resultados chaves, que as aí devem ser quantitativos. Então, sempre tem um objetivo que é qualitativo, e eu vou validar se aquele objetivo vai ser atingido com resultados quantitativos. Os resultados chaves devem medir resultados de negócio, não entrega de tarefas. Isso é um erro comum, né? Eu não estou medindo o que eu entreguei, sim o que aquela tarefa, aquele incremento trouxe de resultado para o meu negócio. Eles são projetados, né, para aumentar e alcançar os objetivos da organização. Então, tem sempre um alinhamento, né, entre o OKR de produto e os objetivos da organização como um todo. Tem que sempre definir uma cadência, né, de como que a gente vai divulgar, medir e mudar esses OKRs, né, transformar e entender o que faz sentido mudar em relação desses objetivos que eu trouxe. E manter um pequeno número de OKRs, né? E normalmente a gente trabalha com 3 OKRs e 3 resultados-chave para cada OKR. Quando a gente trabalha com um volume muito grande, a gente vai se perder nos objetivos, né? Uma coisa que tem muito objetivo, é difícil ela ter um objetivo só. E vai ser difícil medir, vai ser difícil escalar isso, comunicar, enfim. Normalmente a gente trabalha com 3 e 3. Meça, né, o progresso da evolução. Normalmente a gente mede os OKRs semanalmente. Devem cobrir tudo que o time precisa realizar, né? Tudo que eu vou realizar tem que estar alinhado com os OKRs, né? Eu não vou trazer nenhuma iniciativa para o meu produto que não esteja alinhado com o objetivo para ser resolvido de negócio. O time tem que ter os ownership na busca de cumprir os objetivos, né? Então, você está lá no meio do caminho, você está vendo que um OKR seu não está sendo atendido, né? O resultado-chave está longe de ser atendido. Vamos traz o time, vamos pensar em soluções que a gente pode mudar o caminho daquele produto para conseguir atingir aqueles objetivos. Define um método para avaliar e pontuar os resultados-chave, né? Alinhe sempre os resultados com a empresa. E uma coisa que a gente falou de questão de compromisso de alta fidelidade, né? Então, defina quando o resultado-chave é um compromisso de alta fidelidade, né? Algo que você se comprometeu a gerar ali com seus stakeholders. E seja muito transparente, né? Na consolidação, na divulgação dos resultados. Por mais que esteja dando tudo errado, a transparência vai ser a chave para você ter credibilidade para implementar as mudanças necessárias. E por último aqui, tem 10 minutos aqui, o Daniel me avisou, vai dar tempo, o evangelismo de produto, né? Então, a gente falou um pouquinho, né, das pessoas certas de um time de produto, de como o Product Manager ou Product Owner quais são as características que ele precisa ter. A gente falou um pouco de processos, muito focado em discovery, né, em termos de técnicas para a gente executar discoveries, para aprender rápido, para errar rápido, para validar rápido. Falamos um pouco sobre o que compõe ali um produto para dar certo, né? Falamos de um roadmap bem feito, de OKRs, falamos de visão de produto, e tudo isso só vai funcionar se a gente tiver pessoas, né, liderando produtos com conceitos de evangelismo de produto, né? Tá o tempo todo trazendo esses conceitos, trazendo essas aplicabilidades para o time, para os stakeholders, para a vivência do desenvolvimento de produto. Um grande trabalho do gestor de produto é ser esse evangelizador, né? Ele é o responsável por isso, por trazer essa cultura para todos, como eu falei. Essa cultura é a grande chave que vai transformar no time missionário, não num time mercenário. E né, quais são os pontos, né, que a gente pode trazer e comunicar o valor e trazer esse evangelismo de produtos, né?
use sempre um protótipo, instancie algo visual impalpável, né? É muito difícil você alinhar expectativas, alinhar entendimentos com textos, com sugestões ali que a gente não consiga trazer aquilo para algum tipo de realidade. Compartilhe sempre, né? Mostre a dor que você quer tratar, mostre o objetivo que você quer implementar aquilo, né? Onde a gente pode resolver um problema de negócio. Né? Compartilhe a visão de produto, seja um divulgador da visão de produto. Compartilhe aprendizados, né? Compartilhe tudo mesmo, aquilo que você aprendeu com todos, né? Então, né, você vai estar encabeçando várias iniciativas, vai estar recebendo um monte de informação como gestor de produto, e compartilhar isso é tão importante para conseguir trazer a cultura de produto para todos. Compartilhe o crédito, né? Você não é o único dono do produto. Todos os envolvidos devem ser reconhecidos por todos os êxitos alcançados. Aprenda a fazer excelentes demonstrações, né? Venda aquilo que você quer mostrar. Traga, né? Faz uma review, faça uma apresentação daquele resultado da melhor forma possível. Fazendo uma propaganda aqui, o Ener vai falar sobre como trazer resultados e apresentações. Aprenda a trazer da melhor maneira possível para passar a mensagem da melhor forma possível. Faça o dever de casa, né? Seja especialista do negócio, do usuário, do mercado do seu produto. Você esteja genuinamente empolgado, né? Líder de produto tem que ser empolgado, apaixonado por que faz, para isso gerar um engajamento, transcender essa empolgação para os demais. Demonstre entusiasmo, né, por tudo que você está fazendo, demonstre a vontade que você tem de resolver problemas de pessoas reais, e passe um tempo com o seu time, né? Eu acho que estar próximo do time é algo que vai trazer muito conhecimento, muito desenvolvimento para os profissionais de produto. A gente vai falar um pouquinho sobre questões finais aí, sobre as dúvidas que todo mundo teve. Antes de passar as questões finais, Daniel, acho que o pessoal colocou lá no IC Hub, mandaram alguma coisa, mandou aqui no chat. Eu queria, né, falar um pouco sobre o livro. Eu trouxe aqui 10% do que eu poderia trazer sobre o livro. Como eu falei lá no início, foi bem difícil consolidar todo esse conhecimento aí do Kagan em 1 hora de apresentação. Então, a ideia de falar com vocês foi, né, fazer um trocadilho aqui, não muito bom, mas inspirar todos a ler o livro e entender, estudar mais sobre essas técnicas, todos os conceitos que o Kagan traz para a gente. Então, tem a versão em português, né? A partir de 2021, com a segunda edição, tem a versão em português, tem a versão em inglês. E, de novo, né? Quem leu o livro antes de 2021, esse livro foi totalmente remodelado. Fica aí a dica para todo mundo estudar um pouco e ler um pouco sobre esse livro, que vale muito a pena. Daniel, com você aí. Se tiver as perguntas, estou à disposição para esclarecer todas. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado aí para compartilhar um pouco aí sobre o livro com a gente, todo o seu conhecimento. É uma missão mesmo, né? Muita coisa, mas com certeza esse material já traz uma luz aí para a gente seguir um caminho mais claro aí, tanto com o pessoal do time e com o cliente também, né? Só reforçar aí, pessoal, compartilhei novamente o link aí do nosso Forms para vocês confirmarem a presença e também fazer a avaliação, tá? A gente tem 4 minutinhos ainda, o Rodrigo ele tem alguns minutinhos aí passando da 1 hora, então a gente pode abrir para perguntas aqui, mas só lembrar vocês aí que a gente tem uma outra palestra aí às 13 horas, né, então fica a cargo de vocês aí, se vocês querem compartilhar ou tirar alguma dúvida aqui com o Rodrigo, ou seguir para a palestra às 13 horas. Beleza? Rodrigo, o Rafael Silva, ele comentou aqui no IC Hub que ele queria ouvir um pouco aí sobre os seus pensamentos aí da presença de um tech lead dentro das squads, né? Ele comenta aí que é uma prática bastante comum, né? E entender o que você acha disso, se é um ponto positivo, negativo. Ele comenta um pouco que pode ser uma coisa que impacte aí na questão dos valores ali do Scrum em si, né? Então, queria saber, não sei se o Rafael está aqui também, se ele quiser completar alguma coisa na pergunta. Tá aí, Rafael? Vou responder aqui, então, se o Rafael tiver aí, ele complementa aí. Maravilha. A minha visão é importantíssimo, tá? A gente traz ali, né, o Kagan traz o Tech Lead como um papel de apoio do time, né? Pode ter cenário, ele traz como papel de apoio que pode ter cenários que não se aplicam o Tech Lead,
mas quando se aplica, quando qualquer necessidade de validação, a gente falou muito de teste de viabilidade, né? De entendimento de qual o caminho de tecnologia que a gente vai encontrar para resolver aquele problema. O Tech Lead é uma figura fundamental nisso. E, além do mais, né, fugindo um pouco da gestão de produto, fugindo um pouco da área de produto, na minha convicção, né, o Tech Lead ele tem um papel muito importante e crucial no desenvolvimento técnico e de todo o time, né? Então, ele é crucial ali num time para tanto apoiar nas definições técnicas de que caminhos de que a gente vai encontrar para resolver os problemas, mas como também para ajudar a desenvolver os demais engineers que estão no time, que vão ter nele uma liderança técnica indicando os melhores caminhos. Maravilha, eu concordo totalmente. Sabrina, quer comentar a sua pergunta que você colocou nesse hub? Eu vendo que você está aqui. Enquanto eu fui ouvindo a palestra, eu tive a impressão de que o conteúdo desse livro é complementar ao conteúdo do Fit for Purpose, mas eu queria ouvir um pouco do Rodrigo, se ele já leu os dois, como que ele compara as principais diferenças, semelhanças. Ô, Sabrina, não li esse outro livro, então, assim, eu vou trazer a visão só do inspirado, vou até anotar aqui para eu poder ler, mas depois a gente tenta discutir essa sinergia, mas eu acredito que sim, né, pelo título do livro, imagino o que seja escrito, e o Marty, né, Kagan, ele traz, como eu falei, ele reviu esse livro em 2021, então ele traz as coisas mais modernas e de práticas de produto, né? Lá no início eu falei um pouco sobre ele hoje trabalha com consultoria de produto para grandes empresas e players de mercado que desenvolvem produtos enormes de grande alcance, então eu acredito que deve estar muito alinhado com as técnicas apresentadas nesse livro, e passa certinho, depois eu vou ler e a gente bate um papo se faz sentido ou não. Sim, faz sim. Obrigado. Valeu.